Olá pessoal, eu sou a Carol Souza Lima e eu tenho um Instagram chamado Carol no Mundo e esse é o meu canal aqui com vídeos curtinhos para falar um pouco sobre tudo. Nossa vida aqui em Portugal, principalmente hoje, a viagem que a gente acabou de fazer, chegamos ontem, passamos pela França, Luxemburgo e também pela Bélgica, em 10 dias mais ou menos, e vou contar um pouquinho de como é que tá durante a pandemia, né, os pontos turísticos e como é que tá viajar durante a pandemia, que eu acho que é uma curiosidade muito grande, né? A gente chegou a pensar em não viajar, sem dúvida, muitas vezes, principalmente quando os casos na França começaram a disparar no início do mês de setembro. Foi um susto muito grande. Mas, enfim, como estava 100% pago a viagem, a gente falou, bom, vamos e vamos tomar todas as precauções possíveis. Então, a gente levou junto com a gente já, né, obviamente, muitas máscaras e também máscara para as crianças e também álcool numa embalagem de 100 ml, né? Cada um levamos 2 embalagens, tanto eu quanto a amiga que viajou comigo, para que a gente tivesse sempre na nossa mão ali o álcool, né? E principalmente na rua, que a gente não tem tanto acesso a lavar as mãos. Em todas as oportunidades que a gente teve, de restaurante, bar, etc., também lavamos as mãos. E como estão os pontos turísticos, como está Paris, por exemplo, durante essa loucura mundial, né? Eu confesso que a última viagem que eu fiz, que foi para a Itália, eu pensei assim, nossa, como eu queria que todos esses turistas desaparecessem. O que é um pensamento bastante egoísta, porque na verdade, né, você também é um turista, então é ridículo você pensar que você queria que os turistas todos desaparecessem. Mas no fundo você acaba se sentindo meio, cara, só tem, às vezes você não consegue nem olhar de tanta gente que tem, você vai passando ali meio que quase seguindo uma boiada ao invés de estar de fato olhando e admirando aquilo que você foi ali para conhecer. E dessa vez, Paris realmente foi uma cidade absolutamente vazia. A gente chegou na Sacré-Cœur, por exemplo, não tinha ninguém. A gente chegou no Trocadeiro para tirar foto ali da Torre Eiffel logo no primeiro dia. E eu fiquei assim, o que está acontecendo, né? Não havia absolutamente mais ninguém tirando foto, depois passou, né? Não havia absolutamente mais ninguém tirando foto, depois passou mais um casal, 2 ou 3, assim, eu não sei se você já passou por ali, a quantidade de gente, aquela grade ali, né, de frente para a torre, como aquilo ali é uma loucura de te fazer uma foto sem ninguém atrás, porque tem muita gente passando e muita gente posando. Enfim, então foi muito estranho, mas ao mesmo tempo muito bom. A gente sentou ali, não tinha fila nenhuma, comemos um crepe, tomamos um café. Os atendentes estavam super simpáticos, vocês conhecem, conseguem imaginar franceses super simpáticos e solícitos. Acho que, ao mesmo tempo que para eles, é claro, eles têm que valorizar todos os clientes, porque afinal a redução né, do lucro e do quanto eles estão recebendo, sem dúvida, é imensa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pressão de servir muitas pessoas ao mesmo tempo também deixa os franceses meio emburrados. E dessa vez, a gente foi bem tratada em todos os lugares que a gente foi. Então, foi assim, realmente um grande suspiro bom ter passado por Paris. Eu já fui a Paris, mas é a terceira vez, né, que eu fui. Há 2 anos atrás eu fui com os meus pais, estava bastante cheio, a gente foi na primavera e muito, muito cheio. E aquela correria de garçom, né, sempre ali meio a toque de caixa e tal. Atenciosos, dando possível, mas sempre meio, tipo, vai lá, pede. E a gente, dessa vez, teve uma experiência bastante diferente. Com relação às outras cidades, né, Luxemburgo, que já deve ter um fluxo de turista bem menor, então realmente ainda continua na verdade não tinha ninguém nos pontos que a gente foi, mesmo nos pontos mais famosos não tinha absolutamente ninguém tirando foto nenhuma, era praticamente como se a gente fosse os únicos turistas ali do lugar. Em Bruges tinham alguns turistas, mas coisa bem pouca também. A gente conseguia perceber que, por exemplo, a gente foi na casa do Waffle, The House of Waffles, que tá um lugar super clássico e tradicional e tinha, sei lá, 3 mesas ocupadas, clássico e tradicional e tinha, sei lá, 3 mesas ocupadas. Então a gente teve super bom atendimento, o dono falou com a gente, atendeu, explicou pra gente todos os tipos de waffle, deu presente pra Valentina, enfim. Apesar do risco, né, do vírus, viajar na pandemia foi surpreendentemente positivo,
porque a gente conseguiu ver cidades muito vazias, ver realmente os habitantes dali, ver que o metrô estava cheio de pessoas, né, em Paris que moravam ali e não entulhado de turistas, conseguiu apreciar os pontos com muito mais calma, sempre com muito álcool, que ficamos bem claro, a gente sempre de máscara, então a gente só tirava a máscara para poder fazer as fotos e, enfim, foi uma experiência muito boa por poder ver esses lugares mais vazios. Se você, por exemplo, é um adulto já, né, principalmente sem crianças, ou com crianças, né, e tá na dúvida de viajar nessa época, confesso que me surpreendeu muito positivamente essa última viagem nesse aspecto. Então eu incentivo mesmo a quem quer, até porque os hotéis estão bem mais baratos. A gente pagou, por exemplo, Luxemburgo era uma cidade que eu já tinha visto muitos voos baratos aqui de Portugal, tipo 10 euros, 9 euros para ir, para voltar. Mas quando eu vi o preço dos hotéis, era sempre 100, cento e tantos euros, e eu desistia. E dessa vez a gente pagou 2 quartos, bem próximo de um dos maiores pontos turísticos, num ponto muito bom da cidade. Não era assim no centrinho histórico, mas numa rua, numa ladeirinha assim lateral. E a gente pagou 60 e poucos euros por noite. Sim, foi o mais barato disparado que a gente conseguiu achar, bonitinho, né, arrumadinho. E Paris, por exemplo, que também, obviamente, como todo mundo sabe, é uma cidade caríssima, para se hospedar num lugar bacana, né? A não ser que você fique bastante longe do centro. A gente ficou no quarto bairro, né, ali de Paris, e pagamos 75 euros a noite de um apartamento, num estúdio grande com 2 camas, um banheiro espaçoso, cozinha. Na verdade, não era nem um estúdio, era quase uma kitnet, porque o estúdio é muito, muito pequeno e a gente tinha 2 crianças, não tinha condições de ficar, né, num lugar muito, muito apertado. E ficamos super bem localizadas também, a 100 metros do metrô, muito, muito bom. E em Bruges também ficamos a 10 minutinhos ali do centro, num hostel que estava até fechado, nós éramos os únicos hóspedes e pagamos 90 euros num quarto grande com banheiro privativo, com 4 camas dentro do quarto. Enfim, também foi super positivo. A única questão que foi um pouco desagradável nesse hostel é que a cozinha estava fechada, mas por medidas de segurança em função do Covid. Como nós éramos os únicos hóspedes, né, poderia ter rolado uma exceção, tipo, olha, eu vou pelo menos deixar aqui a porta aberta para se você quiser usar a cozinha, mas não rolou essa exceção, então a gente ficou um pouco aperreado à noite para fazer algumas coisas para as crianças comerem, porque a gente tinha passado a manhã toda no trem, vindo de Paris, então à noite a gente contava com a cozinha e aí a gente não teve, enfim, um leve perrengue, mas a gente administrou. Enfim. Agora, bom, pessoal, é isso. Essa foi a vivência lá de viajar na pandemia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem pensando também em viajar, espero que tenha incentivado vocês a irem. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, se também tiver viajado agora durante esse período, deixa aqui um comentário. Se curtiu, curte o vídeo. Se algum amigo está querendo viajar, encaminha para ele, para a gente alcançar mais pessoas. Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.